falar da quarta palavra da cruz. E esta quarta palavra da cruz está no Evangelho de Marcos, capítulo 15, versos 33 a 35. Apenas 3 versículos, porém de grande importância para a igreja, grande importância para as nossas almas. E não é por acaso que esta é a quarta palavra da cruz. Ela é a declaração central. Há 3 antes dela, 3 depois dela, e não é por acaso que esta é a proclamação central da cruz. Então, convido os irmãos a lerem comigo Marcos 15, capítulo 15, verso 33 a 35, está escrito assim: Chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E a hora nona clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam: Vede, chama por Elias. Irmãos, feche os seus olhos, recline a sua cabeça por um instante, vamos orar. Pai, graças te rendemos, te adoramos, Senhor, pela cruz do teu Filho, pois sabemos que é através da cruz que procede a salvação. Sim. Dela, Senhor, emana a luz que salva a todo homem. Sim. Nela está contida o teu poder supremo, Senhor, infinito, para salvar pecadores. Porém, percebemos isso, Senhor. Por muitos anos, esta palavra esteve como que oculta aos nossos olhos. Não percebíamos, Senhor, a presença dela, a sua grandeza. Mas agora tem nos feito olhar para ela com seriedade, com profundidade. E nós pedimos tua graça, Pai, para que todo pecado, todo mal, toda dificuldade de compreensão, Senhor, que está na nossa natureza pecaminosa, na nossa mente enfraquecida pelo pecado, que o Senhor venha suprir a nossa necessidade, a nossa falta, através da atuação eficaz e poderosa do Teu Espírito. Ilumina os nossos olhos, os olhos do nosso entendimento, os olhos do nosso coração, faz-nos compreender, Senhor, as verdades contidas nestes versos, nessa declaração tão solene do Teu Filho. Abençoa-nos, ó Senhor, e que tudo, Senhor, redunde para o louvor, para a glória, para a honra do Teu santo nome, e para que nós, a cada dia mais, venhamos amar o Teu santo Filho, pois sabemos, Senhor, que voluntariamente Ele se deixou ser pregado naquela cruz, para verter o seu sangue, para perdão dos nossos pecados. Abençoa-nos assim, em nome do Teu Filho. Amém. Marcos capítulo 15, versos 33 a 35, contém, meus irmãos, a quarta palavra da cruz. E como eu disse, ela é a palavra central da cruz. Existem 3 palavras antes dela e existem 3 palavras depois dela. E é importantíssimo, é fundamental nós prestarmos muita atenção nessa declaração, porque caso algum de nós não compreenda a quarta palavra da cruz, você vai perder o sentido, você vai perder de vista o real significado da cruz de Cristo. Então é vital, é muito importante, é fundamental nós entendermos o que significam estas estranhas palavras, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que Jesus as proclamou na cruz, no final da crucificação, ou seja, já próximo às 3 horas da tarde, Jesus faz essa quarta proclamação da cruz. É vital entendermos, porque ela não está no centro da mensagem da cruz por mera coincidência, mas está no centro da mensagem da cruz por obra do Espírito Santo. O Espírito Santo cuidadosamente colocou esta palavra da forma como ela está,
para que nós possamos entender a centralidade e a importância dela. Ela tem uma outra característica que também chama a nossa atenção. Ela é a única das 7 palavras da cruz que está registrada na Bíblia no idioma original. Marcos foi cuidadoso em registrar as exatas palavras que Jesus Cristo disse enquanto estava crucificado e registrar na sua língua original, justamente para que não haja em nenhum de nós um mal entendido a respeito do que estas palavras significam. Então, nós percebemos que no próprio texto já há pessoas que ouvem Eloi, Eloi, lama sabachthani, e não entendem o que diz. Leia, por favor, o verso 35, você vai perceber. Alguns dos que estavam ali, ouvindo isso, diziam: vede, ele chama por Elias. Ou seja, o próprio evangelista Marcos quer nos mostrar que houveram pessoas que estavam presentes no momento em que Jesus disse essas palavras, e eles ouviram estas palavras e não as entenderam. Então, os guardas não compreenderam a importância dessas palavras, não entenderam o que é que Jesus estava dizendo. E é por causa desta importância central destas palavras que nós devemos fazer como o Senhor Deus ordenou que Moisés fizesse ao chegar à sarça ardente. Deus ordena a Moisés assim: tira as sandálias dos teus pés, porque a terra que estás é terra santa. Então, não deixe o seu coração se distrair, não deixe a sua mente se dispersar. Observe com a máxima reverência e temor o que você vai ouvir aqui nesta tarde. Eu quero começar a exposição desta passagem relembrando os irmãos que Jesus Cristo ficou pendurado na cruz por 6 horas. É muito comum, eu já ouvi pregadores dizer que Jesus ficou 3 horas na cruz. Mas não, Jesus ficou 6 horas na cruz. Se você virar a página da sua Bíblia e ler Marcos 15, 25, o próprio evangelista Marcos nos diz que era a hora terceira quando o crucificaram. Marcos está nos dando aqui a hora em que Jesus Cristo foi crucificado. E ele está marcando a hora aqui dentro do calendário judaico. Os judeus começavam a marcar as horas do dia às 6 horas da manhã, quando o sol nascia. Então, a primeira hora para o judeu é 7 horas da manhã, a segunda hora para o judeu é 8 horas da manhã, e a terceira hora são 9 horas da manhã. Então, Jesus foi crucificado e a cruz foi levantada às 9 horas da manhã. É fundamental nós entendermos isso, porque nós precisamos entender e começar a entender isso a partir de hoje, que durante as 3 primeiras horas em que Cristo ficou crucificado, ele foi entregue pelo Pai nas mãos dos homens. Então, nas 3 primeiras horas de crucificação, Jesus foi entregue para sofrer na mão dos homens. Por isso você percebe que são os homens que pregam Jesus na cruz, que são os homens que rasgam as vestes dele. Você percebe que foram os homens que levantaram a cruz e deixaram Jesus pendurado. Você percebe que foram homens crucificados à direita e à esquerda. E você percebe também que quem insultava o Filho de Deus, da hora nona, das 9 da manhã até o meio-dia, por 3 horas, quem insultou Jesus foram os homens, os religiosos, os ladrões. Por 3 horas ininterruptas, fizeram de Cristo o que quiseram. Porém, nós começamos a perceber agora, a partir da 4ª declaração da cruz, que ao meio-dia, a hora sexta, tudo muda. Subitamente, não se ouve mais os insultos dos homens,
E até mesmo as mulheres que estavam ao pé da cruz se afastam da cruz. Veja, preste atenção. Não sei se você entendeu. Ao meio-dia cessam as zombarias dos homens, e até mesmo as mulheres que estavam demonstrando grande coragem ao pé da cruz até o meio-dia, pouco antes do meio-dia, elas também se retiram da cruz. Veja Marcos 15, 40. Está escrito assim: e estavam também ali algumas mulheres, observando de longe, entre elas Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, menor, e de José e Salomé. Então, essas mulheres, pouco antes, o Evangelho de João registra que elas estavam aonde? Ao pé da cruz. Mas agora Marcos registra que elas estão aonde? Longe da cruz. Elas se põem longe. E é estranho também, porque ao meio-dia acontece um outro evento assustador. O que acontece ao meio-dia? Ao meio-dia, densa escuridão cobre o Calvário e o mundo. O mundo todo é coberto pelo negrume das trevas. Trevas aí não é apenas ausência de luz. É muito mais do que apenas ausência de luz. Se à noite você apaga a luz da sua casa, fica trevas, fica escuro, não é? Mas a palavra trevas usada pelo evangelista Marcos significa muito mais do que mera ausência de luz. O dia vira noite, mas uma noite diferente de qualquer outra noite. Aquele dia foi diferente de qualquer outro dia. A escuridão vai cobrir o Salvador, o Calvário, Israel e o mundo inteiro. É dito no verso 33 que houve trevas sobre toda a terra. Então você deve perceber que a partir do meio-dia, Cristo permanece pendurado, atravessado por pregos. A partir do meio-dia, Cristo permanece no mais absoluto silêncio. Até que horas? 3 da tarde. Por 3 horas, Cristo permanece, preste atenção, pendurado, debaixo das trevas, em silêncio, até as 3 da tarde. Mas na hora nona, às 3 da tarde, novamente o Salvador agonizante abre os seus lábios, rompe o silêncio, e ele faz então a sua quarta declaração, que é esta declaração central, a quarta declaração de Cristo crucificado. E é também importante nós ressaltarmos este aspecto que está no verso 34, que a hora nona, Jesus faz esta proclamação como? Em alta voz. Ele grita em alta voz. Você percebe? Você nota que este detalhe está no texto e que passa despercebido? Ou seja, Jesus não estava impotente na cruz, irmãos. Ele não estava derrotado lá. Ele não estava vencido. Ele não estava com as suas forças exauridas, como os filmes, os pregadores costumam mostrar, um Jesus que tropeça pelas ruas da cidade de Jerusalém e que lá na cruz ele está manifestando uma completa impotência diante dos homens. Não, não é esse o Jesus que eu leio quando leio a mensagem da cruz. Eu vejo um Jesus que ao final da última hora de crucificação, ele ainda dá um grito em alta voz. Ou seja, ele não estava exausto e ele também não estava impotente. Ele tinha as suas faculdades mentais, a sua mente estava límpida e ele não estava com as suas forças exauridas. Por isso ele faz a sua quarta declaração pela primeira vez, de um modo que todos poderiam ouvi-lo. Ele grita, ele faz uma declaração em alta voz, para que todos pudessem ouvi-lo. E mais, ela é tão
importante essa declaração, e como eu disse antes, o Espírito Santo moveu a pena de Marcos para que Marcos registrasse essas palavras no idioma original, para que a igreja jamais se esquecesse e não entendesse mal o que foi que aconteceu na cruz às 3 horas da tarde. Hoje eu quero ir com vocês mais fundo do que a maioria de vocês jamais foi. A maioria de nós nunca foi tão fundo quanto vai hoje. Mas hoje eu quero te chamar aí mais fundo e eu quero que você prepare o seu coração para isso, que você esteja em oração. Nós vamos descer hoje ao coração da cruz. O que cruz significa verdadeiramente? Que preço Cristo pagou? Até onde ele desceu por nós? Até onde ele desceu pela alma dos salvos? Até quanto? O quanto foi que Cristo verdadeiramente sofreu pela alma de um remido? O que significam estas palavras? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Estas palavras, elas revelam um horrível estado de abandono. Cristo estava pendurado no Gólgota, no Calvário, também chamado lugar da caveira, que era um lugar amaldiçoado, onde os piores pecadores eram executados e os seus corpos permaneciam ali em estado de putrefação e haviam cadáveres de pessoas lá. E era por isso que era chamado de Gólgota, o lugar da caveira. Cristo estava neste lugar amaldiçoado, sob a mais densa escuridão das trevas, quando ele exclama: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Por que Jesus proclamou estas palavras e por que estas palavras são a quarta declaração da cruz? Jesus está falando a respeito do Salmo 22. Por favor, recorra ao Salmo 22. Não tem um slide dele que eu gostaria que os irmãos fossem justamente ao Salmo 22 e abrissem as suas Bíblias no Salmo 22. Você poderia fazer durante uma semana, um mês, um ano, uma meditação sobre o Salmo 22, e você iria perceber que cada detalhe da crucificação de Cristo está nesse Salmo. A quarta declaração de Cristo é Salmo capítulo 22, e eu gostaria de ler alguns versículos com você. Veja que Cristo estava, depois de 6 horas crucificado, com a sua mente límpida. Ele estava pensando no Salmo 22, e o Salmo 22 foi a sua quarta proclamação na cruz. Por isso ele diz, leia o Salmo 22, verso 1. Deus meu, por que me desamparaste? É uma pergunta. Por que se acham longe de minha salvação as palavras do meu bramido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes. Também de noite, porém, não tenho sossego, ou não tenho alívio. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. A ti clamaram e os livraram, confiaram em ti e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Até aqui, por favor. Por que Jesus, na sua quarta proclamação da cruz, cita o Salmo 22? Ou ele cita apenas o primeiro versículo do Salmo 22? É porque no tempo dele, quando Cristo esteve na terra, a Bíblia não era dividida como a nossa Bíblia em capítulos e versículos. Então, um professor, um mestre, um rabino, um pregador judeu, quando ele queria conduzir a mente dos seus ouvintes a uma determinada parte da Bíblia, ele fazia isso recitando as primeiras palavras daquela passagem, e isso automaticamente levava as pessoas àquela parte da Bíblia que o professor queria ensinar. Então, Jesus está na cruz, às 3 horas da tarde,
pouco antes da sua morte, depois de suportar 6 horas de crucificação, levando a mente dos seus ouvintes, da igreja ao longo dos séculos e de todas as pessoas que estavam ali naquele dia, Jesus está levando todos ao Salmo 22. E o Salmo 22 começa com uma pergunta: meu Deus, por que o Senhor me abandonou? Por que eu me encontro abandonado aqui? Veja, este salmo, ele fala de algo muito, mas muito perturbador. O Messias abandonado. Um Messias que foi desamparado por Deus. O Messias, ele foi abandonado por seu povo. Ele foi abandonado pelos homens. Porém, o Messias ter sido abandonado pelos homens não foi suficiente. O Messias precisava também, meus irmãos, ter sido abandonado pelo próprio Deus. E há em nós uma dificuldade natural em compreendermos isso, em pensarmos naturalmente, mas espera, como pode ser isso? Jesus é o Filho de Deus. Como ele pôde ter sido abandonado lá na cruz por 3 horas? O que foi que aconteceu naquelas 3 horas, do meio-dia até as 3 da tarde? Que algo tão horrível assim precisou acontecer. Há uma dificuldade. E há, na verdade, uma própria indisposição humana em querer pensar sobre isso. Nós estudamos até aqui as 3 primeiras declarações de Cristo. E você notou um detalhe interessante nessas 3 primeiras declarações? Como a nossa mente conseguiu compreendê-las com extrema facilidade? Você percebeu? Por quê? Qual foi a primeira declaração de Cristo? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Porque a nossa mente, a nossa alma, compreendeu esta primeira proclamação de Cristo com grande facilidade. Porque, em primeiro lugar, está dentro daquilo que nós conhecemos a respeito de Deus. O nosso Deus, o Deus que fez o céu e a terra, o Deus que enviou seu Filho, é sim um Deus de perdão, um Deus de graça, um Deus de misericórdia. Um Deus que está sempre pronto a perdoar. Então nós compreendemos bem a questão do perdão. Até porque o perdão é uma das coisas que nós mais precisamos e nós estamos sempre dispostos a pensar e ouvir e sempre inclinamos com facilidade, nós temos uma predisposição a ouvir sobre perdão, porque nós sabemos que nós precisamos de perdão. Por isso, a primeira declaração da cruz, nós a entendemos com grande facilidade. Está dentro da nossa compreensão a respeito de Deus e está dentro da nossa própria necessidade. Nós precisamos de perdão. Por isso, quando Cristo clama crucificado, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que faz, nossos ouvidos prontamente se dispõem a ouvir a respeito disso. A segunda declaração de Cristo também não foi nenhum problema para nós. Jesus faz a sua segunda declaração, a sua segunda proclamação a um ladrão arrependido que precisava de salvação. Então Cristo diz, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Meus irmãos, de modo semelhante ao perdão, salvação também está dentro daquilo que nós conhecemos a respeito de Deus. Nós sabemos que o Deus da Escritura é um Deus gracioso. Ele quer salvar o homem. Desde o Jardim do Éden, Deus está demonstrando a sua boa vontade em salvar os pecadores. A mensagem do nascimento de Cristo é que os anjos vêm e proclamam naquela noite a boa vontade de Deus para com os homens em salvá-los. E nós então compreendemos com facilidade
a questão da salvação, porque também é uma grande e urgente necessidade nossa. Nós entendemos facilmente essas declarações de Cristo. A terceira declaração, eu acredito que você também entendeu com facilidade. Jesus faz a terceira declaração a quem? A sua mãe. Mulher, eis aí teu filho. Veja o que Jesus está fazendo. Jesus está provendo a sua mãe para que ela não fique desamparada. Jesus está provendo para sua mãe a necessidade dela. Ele não quer que a sua mãe permaneça abandonada, sozinha, no mundo, sem amparo, sem auxílio. Então ele está provendo para sua mãe. E nós percebemos isso e ouvimos essas palavras com grande alegria, vendo a grande misericórdia do Senhor Jesus para com a sua mãe. Mas com relação à quarta declaração da cruz, nós temos grande dificuldade. Deus meu, por que me desamparaste? Não entendemos por quê. Porque há algo perturbador nestas palavras. Algo que a mente humana, sem a luz de Deus, não consegue entender. É por isso que a gente sequer percebe que é a quarta declaração da cruz. A gente, na verdade, via de regra, nem tem tanto interesse em querer saber em que lugar está essa declaração. Porque ela soa um pouco estranha aos nossos ouvidos. E além desta questão, irmãos, nós nos lembramos de um fato importante. Nunca, nem no céu, nem na terra, por toda a eternidade passada, algo assim aconteceu. Por acaso você já leu em algum lugar que Jesus Cristo, o Filho de Deus, ficou desamparado pelo próprio Pai? Você já leu em outro lugar algo sobre isso? Não. Porque é o único lugar em que isso está escrito. Meus irmãos, e por isso essas palavras ganham uma importância infinita para nós. Porque nós nos lembramos que o Pai e o Filho são eternos. E estão eternamente unidos. João capítulo 1, verso 1 diz que Jesus é o verbo, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Desde antes da criação do mundo, o Pai e o Filho sempre viveram em perfeita harmonia, unidos. Mas preste atenção no que você lê em Marcos 15, 34. Marcos 15, 34 mostra o seguinte: na cruz, o que aconteceu com esta perfeita união entre o Pai e o Filho? Ela foi quebrada. Houve algo sem precedentes que aconteceu na cruz, do meio-dia às 3 da tarde. Creio que chamei a atenção de vocês com relação a essa questão. Mas agora, é preciso fazer uma pergunta. Por que isso precisou acontecer? Qual a causa? O que provocou isso? E essa pergunta ela fica ainda muito mais interessante, se torna muito mais elevada, quando nós nos lembramos da proclamação de Davi, quando ele disse: nunca vi desamparado um justo. Como o justo de Deus ficou desamparado na cruz? O que significa isso? Como é que nós podemos entender esta quarta proclamação da cruz? Por que o amado Filho de Deus ficou desamparado por 3 horas, enquanto ele estava atravessado por pregos na cruz, do meio-dia às 3 da tarde? Para que você consiga entender isso, Deus tem que te ajudar, evidentemente. Você precisa ter luz de Deus, graça de Deus. Mas a Bíblia nos dá uma ajuda muito importante. Porque nós percebemos
que antes do meio-dia, Jesus foi abandonado por todos os homens. Veja, a nação de Israel deu as costas para ele. Judas o traiu e o que Judas fez? Abandonou a Cristo. Na mesma noite que Judas abandonou a Cristo, todos os outros também o abandonaram. Então nós notamos que da noite de quinta-feira até sexta-feira, meio-dia, todos abandonaram a Cristo. Mas por um momento nós notamos uma coisa interessantíssima, que desperta a nossa atenção, da qual nós inclusive pregamos aqui no último sábado. Haviam algumas pessoas que antes do meio-dia estavam ao lado de Jesus. Não é? Nós vemos que João 19:25 diz que Maria, mãe de Jesus, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena estavam ao pé da cruz. E se ajunta ao grupo de mulheres João, o evangelista. Entretanto, nós notamos, e talvez você não tenha percebido isso, ou fixado isso no coração, logo depois que Jesus ordena a João que receba Maria em sua casa, o que acontece? Maria e João, logo após a ordem de Cristo, a João, para que ele recolhesse Maria na casa dele, o que acontece? João e Maria deixam o Gólgota. Está lá em João, capítulo 19, verso 27. É dito que na mesma hora, ou no mesmo instante, logo após Jesus ordenar que João recebesse Maria, os dois se retiram do Calvário. E as mulheres que estavam ao lado da cruz, então, também, o que elas fazem? Elas se colocam de longe. O que a Bíblia quer nos mostrar aí? Que antes do meio-dia, todos os homens abandonaram a Cristo. Por que teve que ser assim? Porque havia aquela profecia que dizia, lá de Isaías 63, que dizia que o Messias deveria pisar o lagar sozinho, que não poderia ter ninguém auxiliando o Messias. Ele precisaria pisar sozinho o lagar. Então era necessário que todos o abandonassem antes do meio-dia. E nós conseguimos entender isso, por causa da profecia de Isaías 63. Nós percebemos que das 9 da manhã ao meio-dia, também, Jesus Cristo estava em perfeita comunhão com o Pai. Você percebe isso na parte da manhã também. Cristo ora ao Pai assim: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Veja que interessante na parte da manhã. Enquanto todos os homens desamparam o Filho de Deus, quem é que o ampara das 9 ao meio-dia? O Pai. O Pai foi o amparo do Filho das 9 ao meio-dia. Porém, preste atenção nisso. Ao meio-dia isso muda. Chega a hora, essa hora, meio-dia de sexta-feira, era a hora da qual Cristo havia se desesperado no Getsemane, a ponto de suar sangue. Da hora sexta à hora nona, Jesus não estava mais entregue nas mãos dos homens. Da hora sexta à hora nona, Cristo cai nas mãos do Deus vivo. E nos diz a carta aos Hebreus, que horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Horrenda coisa. Hebreus 10, 31. Jesus no Getsemane não temia os homens. Não temia soldados, cruz, chicotes, zombarias, nudez. Não era disso que Cristo... Não foi por isso que Cristo transpirou sangue lá no Getsemane.
Jesus transpirou sangue no Getsemane por causa daquilo que iria lhe acontecer da hora sexta até a hora nona. Irmãos, as pessoas ingenuamente acreditam que Deus é inofensivo. Por isso elas não temem a Deus. As pessoas veem a Deus como um ancião tolerante e não como o Santo de Israel. Meus irmãos, mas a cruz, da hora sexta à hora nona, é a prova de que a maioria das pessoas e a maioria dos evangélicos também não conhecem o Deus Santo da Escritura. E por isso que não o temem. Cristo o conhecia. E por isso ele suou sangue lá no Getsemane. Você lembra? Pai, se possível, passa de mim, Senhor. Ele sabia o que significa, nós não sabemos. Ele sabia o que significa horrenda coisa, irmão Tílio. É cair nas mãos do Deus vivo. Horrenda coisa. Porque nós vemos que na hora sexta Cristo cai nas mãos do Pai. Cristo, ele não apenas sofre nas mãos do Pai. Ele é abandonado pelo próprio Pai. É importante nós sempre relembrarmos que a narrativa da crucificação ela tem uma linha que a percorre por inteiro. Desde o Getsemane, nós notamos a intensificação, o aumento dos sofrimentos de Cristo. Eu fiz questão de, em todas as fases anteriores da crucificação, frisar isso, meus irmãos. A intensificação, quão intensos os sofrimentos de Cristo iam ficando à medida que as horas daquele dia iam avançando. E aliado à intensificação, havia um outro fator que eu também fiz questão de mostrar aos irmãos. Durante os sofrimentos de Cristo, naquele dia, há uma completa ausência de consolo e alívio. Não houve alívio para ele. Não houve alívio para Cristo. Durante todo aquele dia, ele sofreu cada vez mais, chegando ao auge do sofrimento, meio-dia às 15h. Agora você vai ler na Bíblia o ponto máximo, o auge, o ápice do sofrimento. E é por causa deste extremo sofrimento que Cristo suportou, da hora sexta à hora nona, que ele grita desesperado: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? E é exatamente por causa da solenidade, da importância dessas palavras, que o Espírito Santo as preservou por 2000 anos na sua Bíblia, as palavras originais que Cristo gritou às 15h, para que nós possamos compreender o significado dessas palavras. Deus meu, por que me desamparaste? A primeira questão que eu quero que você considere é a clara mudança no relacionamento entre Jesus e o Pai. Na parte da manhã, Jesus chamava Deus de Pai. A partir do meio-dia, ele não chama mais. Ele chama Deus de Deus. Por que isso acontece? Porque exatamente ao meio-dia, a comunhão dele com Deus é rompida. Cristo foi banido da presença favorável de Deus. Nós também não sabemos o que isso significa. Nós também nunca vivenciamos algo assim. E espero em Deus que nenhum de nós venhamos vivenciar isso. Porque Cristo não suou sangue porque ele sofreu antes. Ele suou sangue por aquilo que ele vai sofrer
depois do meio-dia. O que Deus fez ao meio-dia? Escondeu de Cristo a sua face. Deus virou o seu rosto do seu filho. E isso é chamado pelos pregadores antigos de desgraça das desgraças, ou pior dos males. Por que este é o pior dos males? Porque o abandono é o pior sofrimento que o ser humano pode vivenciar. Você pode encarar o luto, se houver alguém que te ampare. Você pode encarar a morte de um filho, se tiver alguém, familiares e amigos que amparem você. Você pode vivenciar a pior das doenças. Você pode vivenciar o sofrimento, se você estiver cercado pela família e amigos. Mas imagine agora o que aconteceu ao meio-dia. Cristo foi banido a uma condição de solidão absoluta, no meio aos piores tormentos que um ser humano pode vivenciar. Se o marido abandona a sua mulher, ela sofre. Se uma mãe abandona o filho, ela sofre. Mas não existe horror maior do que a criatura ser abandonada pelo seu próprio Criador. O abandono que Jesus experimentou durante aquelas 3 horas de trevas foi a pior desgraça que se abateu sobre ele durante todo aquele dia. Nada causou medo nele. Nada trouxe horror à alma de Cristo, senão o abandono do próprio Deus. Mas agora, venha comigo entender uma coisa. O que causou esta separação? Será que existe algo tão terrível no mundo? Algo terrível a ponto de causar uma ruptura, uma separação entre as pessoas da Santíssima Trindade? Será que existe algo tão mau assim no mundo? Existe. E eu temo porque eu ouço muitos pregadores tratarem este mal dos males com grande leviandade. Olhe novamente para o texto. Marcos 15, 33. Chegada a hora sexta, chegado o meio-dia, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. A palavra usada por Marcos aqui, chegada a hora sexta, quer dizer, preste atenção, havia uma expectativa no coração de Cristo, por causa da chegada desta hora. Todo o horror dele era porque iria chegar a hora sexta. Essa é a palavra que ele usa. Chegar o meio-dia de sexta-feira, houve, quer dizer, caiu sobre a terra trevas, escuridão, sobre o mundo todo, até as 3 da tarde. Aos irmãos, peço que prestem muita atenção, porque a palavra trevas que Marcos usou aqui não significa apenas ausência de luz, mas ela traz a ideia de perdição, de ruína, de desgraça. Essa palavra trevas que cobriu a terra foi descrita pelo próprio Cristo em Mateus 8, 12. Mateus 8, 12. Eu vou projetar o texto para os irmãos. Jesus descreveu um lugar assim. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto, ranger de dentes. O que é este lugar que Jesus Cristo chamou de trevas exteriores? Estas trevas são um lugar e um estado de condenação eterna,
onde serão lançados todos os pecadores não arrependidos no dia do juízo, não importa quem ele seja. Trevas exteriores revela que o inferno é o lugar da absoluta ausência da presença favorável de Deus. Não que Deus não estará presente no inferno, porque ele estará. Mas a presença favorável de Deus estará completamente ausente do inferno. Veja, Deus é luz. Jesus é a luz do mundo. Quando Jesus nasceu, a noite virou dia. Mas então, quando Cristo está pendurado na cruz por 3 horas, há trevas. O dia vira noite. Por quê? Porque Cristo experimentou por 3 horas, irmãos, o horror dos horrores. O próprio inferno. Por 3 horas, Cristo experimentou o que milhões e milhões de pecadores experimentaram para sempre. Séculos dos séculos. Veja a condição que Cristo estava no Calvário naquele momento. Perceba, note isso. Ele estava julgado, condenado, banido para fora da santa cidade, torturado num lugar amaldiçoado, o Gólgota. Estava nu, como o primeiro Adão, ficou nu e caiu em transgressão. Cristo estava envergonhado, abandonado pela própria família, sem pátria, sem amigos, sem ninguém. Na mais absoluta solidão. Coberto de trevas da sombra da morte, pendurado em agonia entre o céu e a terra. Abandonado pelo próprio Deus. O apóstolo Paulo deu um nome para isso. Que, infelizmente, a gente está tão acostumado. Sabe como o apóstolo Paulo chamou isso? Salário do pecado. Esse é o salário do pecado. Julgamento, condenação, banimento da santa cidade. Lá não entra nada imundo. Torturado, num lugar amaldiçoado, nu, envergonhado, na mais absoluta solidão, coberto de trevas, pelos séculos dos séculos. Esse é o pecado. Esse é o salário, filho. Esse é o salário, minha filha. Esse é o salário, minha esposa. Esse é o salário, irmãos. Por isso que eu disse que hoje você ia descer onde você nunca foi. Esse é o salário. Por isso, se o pecado bater a sua porta, se lembre. Esse é o salário do pecado. Na cruz é o lugar onde nós podemos perceber o quão hediondo é o pecado. O quão justo e santo é Deus. Romanos 6, 23, Paulo diz: o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. O que é um salário? O salário é aquilo que um trabalhador merece, aquilo que a pessoa faz por merecer. O salário é aquilo que se recebe não por graça, mas por merecimento. Não se recebe salário por outra coisa. Absoluto merecimento. Paulo diz que o salário do pecado é a morte. Mas o que é morte? Você sabe definir morte? Você sabe o que é a morte? A maioria não sabe nem o que é vida, muito mais a morte. Morte é muito mais do que aquele pavoroso silêncio que um dia cobrirá seu corpo. Morte é muito mais do que a decomposição do seu corpo numa sepultura. Morte é muito mais que isso.
Meus irmãos, há muito mais na palavra morte do que os homens normalmente imaginam. O salário do pecado é a morte. Morte é, em essência, em definição, uma separação. O que é morte? É separação. Quando você morrer, no exato momento que você morrer, haverá uma separação do seu corpo e do seu espírito. Então, isso é morte. Primeira morte. Mas existe depois dessa aquilo que a Bíblia chama de quê? Segunda morte. O que é a segunda morte? Separação entre o homem e Deus. A primeira morte é temporária. A segunda morte é eterna. Note como Deus é sábio, bondoso, e ele desce ao nosso nível de compreensão. Hebreus 9:27 diz que ao homem é dado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Com Cristo foi invertido. Com Cristo foi dado primeiro o juízo, depois a morte. Por que com Cristo foi tudo invertido? Para que nós, pecadores, pudéssemos perceber o que a morte de fato ela é. Para que nós pudéssemos perceber em vida, de uma forma que nós pudéssemos compreender o que significa ao homem é dado morrer uma só vez e vindo depois disso o juízo. Veio uma separação depois da morte. A morte biológica, fisiológica, ela é temporária. A outra não. Mas pense comigo. Que salário terrível. Você já pecou uma vez? Nós temos montanhas e montanhas de pecado. Adão pecou uma vez só. Desgraçou o mundo inteiro. A gente peca mais num dia do que Adão pecou a vida toda. Na cruz, na hora sexta, hora nona, irmãos, Cristo toma voluntariamente o meu lugar e vai receber o meu salário. Quando eu entendo isso, eu entendo que as exigências que Cristo faz para mim servi-lo são leves, não são nada. Cristo exige submissão total. Mas diante do que ele suportou por mim, da hora sexta, hora nona, o que ele exige de mim não é nada. Há uma separação eterna entre os homens de Deus. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 9. Veja como o apóstolo Paulo colocou essa questão da punição eterna. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 9, ele diz: e eles serão punidos com destruição eterna. Preste atenção. Separados para sempre da presença do Senhor e do seu glorioso poder. Sabe como é que chama esta declaração de Paulo? Salário do pecado. É eterno. É uma separação eterna. Serão lançados para sempre da presença de Deus. Este é o salário do pecado. O pecado separa o homem de Deus. Se de tudo que eu disse até agora, pare e grave o que eu vou te dizer agora. Você é imortal. Os homens são seres imortais. Você nunca morre. Você vai viver para sempre, tio. Renato, você vai viver para sempre. Nós viveremos para sempre. Foi por isso, por causa da eternidade das nossas almas, da nossa existência,
que não foi suficiente que o Salvador padecesse apenas nas mãos dos homens. Ele precisou também sofrer nas mãos de Deus. Ele precisou ser banido da face de Deus e receber o pior de todos os males, a mais amarga, que é a própria morte. Além de ser terrivelmente torturado aqui, irmãos, e banido da face de Deus, depois de Eloi, Eloi, lama sabachthani, tinha mais. Sabe o que Cristo teve que experimentar? O ferrão da morte. A morte tem um ferrão. Sabe por quê? Veja quão hediondo, veja quão repulsivo é o pecado. Veja como Deus não trata o pecado com leviandade, como muitos pregadores têm pregado, irmão. Corre do pecado, foge dele. Jesus salvava a pessoa e dizia, vai, não peques mais, para que não te aconteça outra coisa pior. Não é assim, não. O pecado separa de Deus. Os vossos pecados trazem separação entre vós e o vosso Deus. Não é isso que diz Isaías 59:2? Pecado separa, irmão, no tempo e na eternidade. O pecado não é brincadeira. O pecado encobre o rosto de Deus. Sabe por que talvez Deus não esteja ouvindo as nossas orações? Por causa dos nossos pecados. Somos uma geração muito carnal, muito fraca, muito débil, muito mole. Qualquer coisa, gente. Jesus estremeceu e suou sangue, irmãos, no Getsemane, porque ia chegar a hora sexta. E ele ficou lá, da hora sexta à hora nona, recebendo até o último centavo do meu pagamento. Ele esvaziou o cálice da ira de Deus que era contra o seu povo. Cristo caiu nas mãos do Deus vivo, horrenda coisa. É cair nas mãos do Deus vivo. O apóstolo Paulo disse que aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós. Aquele que não conheceu o pecado o fez pecado por nós. Vamos, quero encerrar com este versículo. Por que Cristo gritou, Eloi, Eloi, lama sabachthani? Porque aquele que não conheceu o pecado, o Filho amado e santo de Deus, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito de Deus, diz que ele foi feito pecado por nós, ou ele se fez pecado por nós. O que significa Cristo se fez pecado? Significa que Cristo tomou sobre si voluntariamente os nossos pecados. E ele caminhou com os nossos pecados em direção ao Calvário, sabendo que ele iria enfrentar da hora sexta à hora nona. Ele iria cair nas mãos do Deus vivo, por causa das nossas culpas. Os nossos pecados foram imputados a Cristo. Preste atenção nessa palavra, imputados. Nós conhecemos a palavra amputar. O que é amputar? Cortar fora. Imputar é colocar dentro, colocar sobre. Os nossos pecados foram lançados sobre o Filho de Deus, pelo próprio Deus. E Cristo aceitou voluntariamente este ofício de substituto de pecadores para suportar o inferno no lugar dos pecadores. Há uma passagem do Antigo Testamento que lança luz e que nos faz enxergar isso. Aquela solene passagem quando Abraão corta a lenha do holocausto e coloca sobre os ombros de Isaac e faz com que Isaac caminhe para o lugar do holocausto.
Foi aquilo que Deus fez por nós, irmãos. Ele pegou os nossos pecados, lançou sobre o seu Filho e enviou o seu Filho para o meio do furacão em nosso lugar. Mas nós não devemos errar neste ponto, por muitos crentes erram aqui. Nós não devemos pensar que porque Deus imputou as nossas culpas a Cristo, ela não foi uma culpa real sobre ele. Não foi real. Cristo foi realmente considerado culpado diante de Deus por causa dos nossos pecados. E a prova disso é que todas as perturbadoras consequências dos pecados dos eleitos recaíram sobre a cabeça do Filho de Deus. Na hora nona, eles clamam: Deus meu, por que me desamparaste? E ele estava ali voluntariamente, carregando os nossos pecados. Perceba uma coisa. Quanto Cristo desceu, irmãos, por nós. Ele desceu ao que nós somos, para nos fazer subir ao que Ele é. Cristo suportou o inferno, para que todo aquele que nele crê não pereça. Essa é a razão das sombras da morte. Essa é a razão do exílio do Filho de Deus. Essa é a razão da solidão de Cristo na cruz. Essa é a razão porque de dentro do inferno, porque Cristo clama: Deus meu, por que me desamparaste? Ele grita de lá, porque o Pai fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Mais uma vez, note como o pecado é hediondo. Meu Deus, por que me desamparaste? Revelam quão verdadeiramente o nosso Senhor foi feito maldição ao levar no seu corpo os nossos pecados. Por isso, querido, adore Cristo, viva para Cristo, sirva a Cristo, obedeça ao mandamento de Cristo, porque você precisa dele, mais do que do ar que você respira. Há um salário, esperando todo pecador, mas aquele que está em Cristo, diz a Bíblia, nenhuma condenação há. Aquele que está em Cristo, que vive de acordo com o Espírito, não há mais condenação, porque Cristo suportou o inferno no lugar do seu povo. Toda glória ao Cordeiro que foi morto. Vamos adorá-lo. Graças te damos, Senhor, porque tu desceste tão baixo por nós. Tu, Senhor, deixaste a altura da tua glória, deixaste o teu trono no céu e desceste a este mundo para se fazer pecado por nós. Ó Senhor, foste pendurado numa cruz, fez-se maldito, Senhor, suportaste as densas trevas do inferno, suportaste a poderosa mão de Deus, que poderia nos esmagar como moscas, mas tu suportou sobre ti, Senhor. Graças te damos, Senhor, por nos livrar de tão grande morte. Graças te damos por receber o nosso salário, Senhor. Pois onde estaríamos nós, se não fosse a tua mão? Quantos, Senhor, já deixaram este mundo sem conhecer estas coisas? Abençoa estas pobres almas que me ouvem, Senhor. Compadece-te delas. Salva algumas delas, Senhor, para a glória do teu nome. Abençoa minha casa, meus filhos, Senhor, para que não sejam atraídos pelo pecado e mortos como animais irracionais, como pessoas que não têm entendimento, pois já ouviram tantas verdades, Senhor. Meu Deus, e o que espera aqueles que ouvem estas coisas e ainda permanecem no pecado? Ajuda-nos, Senhor, concede-nos a tua graça. Te adoramos nesta noite. Amém. Amém. Irmãos, Deus os abençoe.